E hoje, porque é segunda-feira, temos o comentário de António Cunha sobre a atualidade. João Rendeiro a contas com a Justiça e vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, a confusão que existe por falta de informação, são os temas a abordar esta noite. Boa noite, Soutor. Olá, muito boa noite. Antes de mais, os meus parabéns. Integra a lista do PSD nas próximas eleições legislativas, portanto, à Assembleia da República. É 15º. Só um pequeno comentário sobre isto, não consigo evitar. Está satisfeito? Antes de mais nada, boa noite. Agradeço os parabéns e cumprimentar também os nossos espectadores em casa, obviamente. E eu estou sempre satisfeito com aquilo que o partido precisar de mim, como é óbvio. Portanto, entenderam que eu deveria ir em 15º, é em 15º que vou. Sendo que tenho consciência de que acho que fiz um bom trabalho nesses 2 anos, numa legislatura que ficou a meio. E, portanto, como em 2019, quando aceitei o desafio de integrar a lista de candidatos à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral do Porto, tinha imposto a mim próprio que iria ser a voz, principalmente de Penafiel e da região, e do país depois. Portanto, é isso que eu me proponho, naturalmente agora, agradecendo obviamente a confiança que me foi depositada primeiro pela Comissão Política de Penafiel, em que o meu nome foi votado por unanimidade, depois também à Distrital do Porto e obviamente à Comissão Política Nacional, que também depositou em mim confiança para poder integrar a lista em lugar elegível. Pelo menos há 2 anos era elegível. Este ano, vamos ver, temos que trabalhar, portanto temos muito trabalho aí à nossa espera. Estão criadas as condições, Soutor, com estes nomes que avançam também, pelo Círculo do Porto, estão criadas as condições para uma boa campanha aqui na Zona Norte, pelo menos? Eu creio que sim, portanto não é hora de fazermos essa avaliação, é hora de darmos, como foi dado aliás pela Comissão Política Nacional, um voto de confiança às pessoas que integram a lista, como é óbvio, e, portanto, pelo menos é a nossa vontade, independentemente de estarmos ou não na lista em lugar elegível ou não, portanto, todos nós estamos focados para nesta grande batalha que vem, nesta grande batalha para retirarmos António Costa do poder e colocarmos o Dr. Rui Rio, porque só com um PSD forte e coeso e unido é que conseguimos, a bem do país, colocar alguém que nos dê confiança para governar. Está convicto de que vai existir essa união em torno do partido? Não tenho dúvidas relativamente a isso. Portanto, tudo agora apostos para avançar. Exatamente. E nós vamos avançar com João Rendeiro, a contas com a Justiça. Aqui o comentário do Soutor tem a ver com, como dizíamos há pouco, não é, este frenesim criado, mediático, exatamente. Criado, portanto, em torno desta figura que é o João Rendeiro. O João Rendeiro. Só para nos situarmos, João Rendeiro fugiu à Justiça em setembro, 28 de setembro, e desde essa altura que estava, digamos, a monte. Portanto, foi detido no sábado passado, imagine-se, num resort de luxo na África do Sul. Ora bem, primeiro há que ver que numa primeira fase, em setembro, a Justiça fica muito mal na fotografia, quando tudo se configurava, havia sinais de que se configurava que ele estaria a preparar a sua fuga. Portanto, foi uma fuga premeditada e meticulosamente preparada por João Rendeiro. E a prova disso é que ele, em 25 de agosto, passa uma procuração ao advogado Carlos do Paulo com poderes de representação jurídica em qualquer processo de extradição. Imagine-se, portanto, ele já previa isto em agosto. Isto leva-nos a crer que ele estava a preparar esta fuga. Se nesta primeira fase a nossa Justiça fica mal, nesta sábado, segunda já não ficou, é o contrário. Exatamente, ficou bem. Mas parece que já há algum tempo que a Polícia Judiciária estava a trabalhar com os colegas sul-africanos. E angolanos também, segundo notícias. No sentido de conseguirem encontrar João Rendeiro. Exatamente. O que veio a acontecer. Claro.
E depois houve uma outra questão, aqui só voltando aqui um bocadinho atrás também, ficamos muito mal quando chegamos à conclusão de que as obras que estavam à guarda da sua esposa, as obras de arte que estavam à guarda da sua esposa, pelo menos das 8 que estavam guardadas pela sua esposa... Algumas são falsificadas, não é? Houve 3 que foram vendidas e que renderam 1,3 milhões de euros, não é? E outras vendidas. Portanto, no dia de hoje, segunda-feira, está de parabéns a nossa Polícia Judiciária, sem dúvida nenhuma, pelo excelente trabalho que fez, um trabalho que exigiu localizá-lo e depois detê-lo. É evidente, como referiu há pouco, foi em parceria também com a ajuda das autoridades angolanas e sul-africanas e, portanto, aqui dizer o quê? Voltando a assinalar o bom trabalho que a Polícia Judiciária fez. Agora, o que nós temos assistido, e assistimos isto durante este fim de semana, foi aquilo que eu denomino como um frenesim mediático do Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Portanto, ele passou por todos os canais todos os canais e mais alguns. Portanto, eu tenho aqui algumas dúvidas e algumas notas sobre isto. Primeiro, não é normal, nem é regra, dar-se tanta informação sobre uma operação policial desta natureza. Não é normal isto. Portanto, depois, eu espero, sinceramente, e faço esta questão, será que este mediatismo todo, este frenesim, será que tem o objetivo de apagar, digamos, aquela vergonha do Ministério da Justiça causada pela fuga de rendeiro? Esta é a minha questão. E depois, convenhamos que nessa altura, como disse há pouco, a Justiça errou e deixou-se ludibriar por João Rendeiro. E depois, é evidente que agora é muito positiva a sua captura, vá lá, a sua detenção. Porque, obviamente... Ele hoje foi presente a juiz, mas nem sequer foi ouvido, daquilo que eu apreendi. Parece que vai ser amanhã. Vai à audiência amanhã. E até para decidir, porque a advogada de João Rendeiro pede a libertação sob fiança. A nossa Polícia Judiciária pede a prisão preventiva. Alguma decisão sairá amanhã da audiência? Pois, eu tenho pena que na altura que ele foi, durante o tempo em que ele andou a preparar esta fuga, é pena que nós não tínhamos estado atentos aos sinais que foram sendo dados pelo próprio João Rendeiro. Ele ia saiu, uma vez acho que foi para a República Dominicana, regressou, depois foi para Londres e a partir daí perdeu-se do rastro até sábado, não, mas o rastro foi depois apanhado posteriormente. Mas como saía com alguma frequência, daí se calhar a Polícia Judiciária ou a nossa Justiça não se ter apercebido que haveria aqui o perigo de fuga. Mas há casos na nossa Justiça que por bem menos foram presos, antecipadamente até. Portanto, é muito estranho aqui isto. Agora, da libertação sob fiança também parece que é um processo muito difícil, muito complexo na África do Sul, porque ele terá que apresentar documentos que comprovem que tem bens suficientes para essa tal fiança, não é? Pois, vamos ver qual será... Eu não sei até que ponto é que isso será possível, porque hoje à tarde... Mas também estará dependente do processo de extradição. Está, e essas coisas demoram tempo. Portanto, a Polícia Judiciária fez o seu trabalho, agora estamos dependentes dos tribunais sul-africanos. Agora, eu queria aqui realçar também o facto de estamos todos a falar, e bem, na fuga e na captura de João Rendeiro. Agora, é preciso que a Polícia Judiciária tenha meios e continue a correr agora, não atrás do fugitivo, mas a correr atrás do dinheiro e dos bens que eventualmente ainda possam existir. Que possam existir e com certeza que haverá património que existe. Porque, repare, uma coisa é certa, toda a gente fala nos lesados do BES, mas pouco ou nada se tem falado nos lesados do BPP. E, portanto, são cerca de 6 mil lesados. Estamos aqui a falar num valor de 1.600 milhões de euros. Para além das centenas de milhões de euros que o Estado também perdeu, não é? Exatamente. O Estado já foi ressarcido em parte. E
E ao que parece, segundo o que eu li também, é que enquanto a dívida não for paga ao Estado, os não outros é pago lesados aos têm lesados. que aguardar. Portanto, Isso é o que há costuma credores acontecer. individuais, há credores empresariais que estão com prejuízo, como é óbvio. E repara uma coisa, num processo que se arrasta há 10 anos. São 3 processos distintos, sendo que um deles já transitou em julgado. Exato. E daí a condenação, Sim. ele foi condenado, não sei se a 3, se a 5 anos de prisão. E daí ele ter fugido, não é? E daí ele ter fugido, claro, que ele não quer prestar contas Neste à processo, o justiça. Tribunal já aprovou que ele retirou da instituição bancária mais de 13 milhões 3 de milhões de euros. euros. É muito dinheiro. Por isso é que ele tinha capacidade para estar a fugir, não é? Para andar fugido, passava pouco tempo em cada sítio e, obviamente, quando ele diz que gastava por mês entre 3 mil a 5 mil euros, naquele resort de luxo, um mês, não sei se não será muito mais que isso, mas não posso falar disso. Agora, 3 a 5 mil euros mês é demasiado pouco. Portanto, e quem faz vida disso, quem tem capacidade para dar uma entrevista à CNN Portugal, passa aqui a publicidade com meios que são capazes de encriptar a mensagem para que não seja localizada. Foi a própria Polícia Judiciária que assumiu isso, não é? Exatamente, portanto, ele está muito bem são abonado meios financeiramente. que custam muito dinheiro. Não é para são qualquer meios. obviamente, só para quem tem capacidade financeira para tal, como é óbvio. Doutor, este é um assunto que ainda vai fazer correr muita tinta, não é? Ainda vamos continuar. Vamos aguardar, porque, segundo o que eu vi hoje, também uma advogada, acho que era advogada sul-africana, estes processos na África do Sul também costumam ser lentos. Vamos aguardar. Esperamos é que seja feita justiça e que se consiga ver onde é que estão os 1.600 milhões de euros para que as entidades, a começar, neste caso pelo Estado, e as entidades individuais e empresariais sejam ressarcidas do prejuízo que estão tendo desde há 10 anos a esta parte. O doutor defende que agora o importante é seguir o rastro do dinheiro e dos bens, não é? É evidente, porque há pessoas que foram altamente prejudicadas. Portanto, repare, veja qual foi o impacto mediático que teve e que tem tido os lesados do BES e que impacto mediático é que tem tido os do BPP. Não há comparação possível. Aliás, o próprio Estado, no processo dos lesados do BES, até se predispôs a atravessar-se. Neste caso, atravessar-se, peço desculpa pela linguagem, mas, portanto, a dar apoio no sentido de ressarcir os lesados. Portanto, mas é preciso que também não sejam esquecidos os outros, os do BPP. Doutor, agora, muito rapidamente, vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, muita confusão. Antes de mais, doutor, tem alguma ideia formada sobre isto? Concorda ou não concorda? Não tenho ideia suficientemente informada, mas tudo me leva a crer que... Que ninguém tem ideia formada. Sim, não, repare, por aquilo que nós vemos com este processo de vacinação todo, dos adultos, não vejo porque é que seja muito diferente nas crianças, sinceramente. Agora, o que está aqui em causa foi portanto, o lançar da confusão que a Diretora-Geral da Saúde lançou, passo aqui a repetição, relativamente à vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos. Primeiro dispunha só um bocado do parecer, depois a informação não estava. Porquê é que não? Repara uma coisa, estamos a falar de crianças cujos pais, como é óbvio, têm que tomar uma decisão baseada em informação das autoridades de saúde. Para que é que se andou com estas caixinhas, agora liberta a informação, agora não esconde informação, agora vai ser mais um bocadinho... Então, para uma coisa, sem a divulgação da informação na sua plenitude, como é que os pais podem tomar a decisão? É evidente que não. Portanto, as crianças, repare uma coisa, um encarregado de educação, um pai, uma mãe, para decidirem vacinar o seu filho entre os 5 e os 11 anos, têm que estar informados, obviamente. Claro, suficientemente informados, portanto, não é? isto aqui, esta questiúncula mediática relativamente aos pareceres, quer dizer, levantou aqui um ruído que era de todo desnecessário. Portanto, a vacinação no nosso país tem corrido muito bem, e, portanto, não há razões para não acreditarmos que também vai ser muito útil às nossas crianças, que com a pandemia têm sofrido imenso.
se foram os confinamentos, são as crianças que nas escolas, quando um coleguinha está infectado, têm de ir para casa. Todas para casa. Portanto, isto a nível da saúde física, mental, as aprendizagens. Portanto, acho que a vacinação vai ter efeitos muito positivos, porque repara uma coisa, se aqui há um ano, eu recordo-me, a Diretora-Geral de Saúde a dizer que as escolas eram os locais mais seguros, o próprio Ministro da Educação também dizia isso. E nós, na oposição, e eu aqui no programa que tinha, dizia que é evidente que são lugares seguros, mas a escola não está fechada numa bolha. Portanto, as crianças, os jovens, entram e saem da escola. Vão para casa, andam na rua. Vão para casa. E os funcionários e professores também. Também. Iam em transportes públicos, alguns superlotados. Portanto, a decisão de se vacinar, e ainda bem que apareceu este parecer, eu acho que poderá evitar e muito o aumento, primeiro a propagação da doença, com uma agravante. Quanto mais a doença se propagar, mais probabilidades há de o vírus ir alterando e aparecerem novas variantes. E isso é muito grave. Por isso é que é preciso fazer-se um apelo às pessoas para que continuem a cumprir o uso da máscara, o distanciamento, a testagem, o distanciamento social, como já disse, a lavagem de mãos e, como disse há bocado aqui em conversa, o reforço da vacinação. Portanto, creio que nós, só nos protegendo, é que somos capazes de proteger os outros. E nós vemos numa sociedade que cada vez está mais egoísta, mais individualizada, e, portanto, temos que... Não diga isso, doutor. Estamos no Natal. É verdade. Eu sei, mas... Pois, estamos no Natal. Mas, infelizmente, é verdade. As pessoas estão muito ensimismadas, portanto, muito preocupadas consigo próprias e ligam um pouco Vamos à tentar comunidade em geral. alterar esse estado de coisas. Muito obrigada, Obrigado, por ter estado aqui no Novo Jornal.